Meu nome é Diana. Eu cresci em uma pequena cidade chamada Cedar Hill, onde os invernos chegavam com ventos gelados e cortantes, e os verões tinham cheiro de grama fresca e torta de maçã quente. Mas minhas lembranças de infância nunca foram tão acolhedoras quanto aqueles verões em que minha irmãzinha, Madison, nasceu. Eu tinha 6 anos quando meus pais me abraçaram e disseram que eu teria uma melhor amiga para sempre. O que eles não disseram foi que eu me tornaria invisível dentro da minha própria casa. Lembro do dia em que Madison chegou. Minha mãe havia preparado uma mesa cheia de balões, bolo e cartões pendurados por toda a sala de estar. Mandaram que eu ficasse de lado. Não toque em nada, Diana, é tudo para Madison, disse minha mãe, em um tom que soou mais como uma ordem do que um pedido. Daquele dia em diante, todos os holofotes da casa pareciam brilhar apenas sobre Madison, o anjinho da mamãe e a princesinha do papai. E eu era quem carregava baldes de água, esfregava o chão e fazia a lição de casa sozinha todas as manhãs. Minha mãe preparava o café da manhã exatamente como Madison gostava, panquecas em formato de coração, com xarope de bordo e morangos picados. Para mim, uma vez, sobrou uma torrada fria e um olhar igualmente gelado. Quando precisei de óculos novos porque não conseguia mais enxergar o quadro na escola, meu pai apenas disse: use os antigos. O aniversário da Madison está chegando. Precisamos economizar para um bolo grande. Eu não respondi, só assenti em silêncio. 2 semanas depois, Madison pediu uma bicicleta rosa com uma cestinha de flores. Papai entregou o cartão de crédito sem nem pestanejar. Por muito tempo, achei que eu era sensível demais, que estava imaginando coisas. Mas, aos 12 anos, a realidade me acertou como um tapa na cara. Cheguei à final estadual de um concurso de redação, uma honra dada a apenas um aluno da escola inteira. Mostrei o convite toda animada para minha mãe, esperando o mínimo de orgulho. Ela deu uma olhada, largou o papel na pia e disse: a festa da Madison é domingo, dá um jeito de ir sozinha, estou ocupada. E eu fui, 2 horas em um ônibus, segurando meu manuscrito impresso numa impressora velha. Eu não ganhei, mas nunca vou esquecer de como foi sentar sozinha naquele auditório, assistindo os colegas sendo aplaudidos por suas famílias, enquanto eu parecia pertencer a outro planeta. Madison cresceu cercada de tudo o que queria, os vestidos mais bonitos, os brinquedos mais caros e a admiração incondicional dos nossos pais. Ela se acostumou a mandar em mim, pegando minhas coisas sem pedir, me culpando pelos seus erros e sempre sendo defendida, não importasse o que acontecesse. Não seja egoísta, Diana, minha mãe disse uma vez. Quando me recusei a deixar Madison levar a jaqueta nova que a vovó tinha mandado especialmente para mim. Madison precisa dela para uma festa de aniversário. Você pode usar a velha. Aprendi a ficar quieta, a engolir minha frustração e a encontrar conforto nos livros, nos trabalhos escolares e nas notas de prova. Sempre tirei as melhores notas, a escola virou o único lugar onde eu podia respirar, onde eu podia ser simplesmente eu mesma. Construí um pequeno mundo só meu, um refúgio onde não precisava pedir permissão para me sentir amada. Antes mesmo de completar 13 anos, fiz uma promessa a mim mesma: um dia eu deixaria Cedar Hill. Sairia da sombra de Madison e nunca mais olharia para trás. Conquistei uma bolsa integral na Universidade de Michigan, graças a uma redação que escrevi sobre crescer sendo invisível. Quando segurei a carta de aceitação nas mãos, meu coração disparou pela primeira vez. Alguém, mesmo que fosse um grupo de estranhos, me enxergou e me valorizou. Naquela noite, deixei a carta sobre a mesa de jantar, esperando um abraço, um parabéns. Isso é legal, minha mãe disse, sem muita emoção. Mas neste fim de semana, Madison vai fazer testes para o grupo vocal júnior no Centro de Artes da cidade. Todos precisamos focar nela, ok? Ela nem levantou os olhos do frango que estava fritando. Eu assenti. Não me sentia mais triste, só vazia, como se tivesse sido ignorada por tanto tempo que, agora, a indiferença deles nem doía mais. Naquele outono, deixei Cedar Hill com apenas uma mala pequena e sonhos maiores do que o céu. Me formei em marketing, onde criatividade e estratégia se encontravam, e me joguei nos estudos com tudo. Ninguém veio se despedir. Sem festa, sem abraços. Mesmo assim, embarquei naquele ônibus de cabeça erguida, sabendo que, finalmente, eu estava seguindo um caminho diferente, o meu. Na faculdade, renasci. Ninguém me conhecia como a irmã da Madison. Eu era Diana Brooks,
aquela que sempre levantava a mão primeiro nas aulas, que lançava as ideias mais ousadas nos projetos, que recebia e-mails dos professores dizendo: sua apresentação superou todas as expectativas. Arrumei um emprego de meio período em um café perto do dormitório. Estudava de manhã, trabalhava à tarde e varava a noite terminando trabalhos. Sem férias de primavera, sem viagens de fim de semana, mas eu tinha um plano: me formar um semestre antes e ganhar experiência no mercado o mais rápido possível. Quando meus colegas iam para casa nas férias, eu ficava no campus, trabalhando como assistente de pesquisa para uma professora estudando o comportamento do consumidor. Escolhi o trabalho em vez da família, porque o lugar que eu chamava de lar nunca realmente pareceu um. 3 anos depois, me formei com honras e recebi uma oferta de emprego em tempo integral da Harper & Lane, uma das maiores empresas de marketing da região, onde já havia estagiado no primeiro ano. No verão, me mudei para Chicago. Aluguei um pequeno apartamento no West Loop e comecei a construir uma nova vida, livre da sombra de Madison e dos olhares de desaprovação da minha mãe. Todas as manhãs, eu entrava no escritório, me sentava à minha mesa perto da janela no 12º andar e olhava para as ruas movimentadas com paz no coração. Eu não era mais a criança escondida atrás da cortina enquanto Madison fazia aulas de música e arte. Agora, eu era uma mulher com voz, reconhecimento e o poder de escolher meu próprio caminho. De vez em quando, eu recebia uma mensagem da minha mãe, sempre sobre Madison. Ela estava estagiando numa marca de moda, ou se apresentando na TV para o prefeito. Você viu? Ela perguntava. Nunca uma palavra sobre mim. Ela nunca perguntou como eu estava. Nunca mencionou meu trabalho ou as conquistas pelas quais eu havia lutado tanto. Eu respondia com um que ótimo, parabéns para ela, e desligava. Até que um dia, durante uma reunião interna importante, apresentei uma campanha chamada Human Brand, onde conectei a emoção humana a todas as camadas do marketing. A sala ficou em silêncio. Então, o diretor assentiu. Essa campanha realmente me tocou. Diana, você me fez refletir sobre mim mesmo. Naquela noite, cheguei em casa, abri meu laptop e entrei no painel da empresa. Vi meu bônus de desempenho, 6 dígitos no meu primeiro ano. Chorei, não pelo dinheiro, mas porque, finalmente, alguém havia me dito: você emocionou as pessoas. Imprimi aquele e-mail e colei na minha geladeira. Algo que nunca existiu na casa da minha infância. Todas as manhãs, ao vê-lo, eu me lembrava: eu consegui. Então, numa tarde de fim de semana, enquanto lia perto da janela, meu celular tocou. Na tela, mamãe está ligando. Fiquei olhando para o aparelho. Não queria atender, mas parte de mim, curiosa, atendeu. Depois de tantos meses, o que ela queria? Era um convite formal, frio para a festa de noivado da Madison. Você deveria vir, a família toda vai estar lá, disse ela, como se eu já não fizesse mais parte da família. Minha intenção era recusar, mas, de algum jeito, acabei dizendo sim. Talvez eu precisasse de um encerramento. Talvez eu só quisesse ver, com meus próprios olhos, o quão radiante Madison estaria como a estrela da noite. Voltei para Cedar Hill, sentada em silêncio no canto mais afastado da festa, uma estranha dentro da minha própria família. Ninguém perguntou sobre minha vida ou meu trabalho em Chicago. Mamãe falou comigo em tons suaves e vazios, só para manter as aparências. Mas, no meio daquele cenário, uma pessoa se destacou: Andrew, o melhor amigo do noivo. Ele era fotógrafo freelancer, de Austin, de volta à cidade temporariamente para um projeto comunitário. Conversamos apenas alguns minutos durante a festa. Mas acabamos trocando mensagens por horas depois da festa. Andrew não era como nenhum homem que eu já havia conhecido. Ele não me via através da lente de irmã da Madison, nem como um currículo ou uma pontuação de desempenho. Ele olhava diretamente para mim e realmente me ouvia. Começamos um relacionamento à distância e, no final de outono, ele se mudou para Chicago, trazendo uma câmera velha e 2 gatos de rua que estava criando. 1 ano depois, em uma tarde chuvosa, ele me pediu em casamento. Antes mesmo que pudesse se ajoelhar, eu já tinha dito sim. Rimos o caminho inteiro de volta para casa. O casamento nem sempre foi fácil, com os dois correndo atrás dos próprios sonhos, mas Andrew sempre soube como me fazer sentir amada. Às vezes com algo simples, uma xícara de café quente pela manhã, ou um bilhete deixado no meu laptop dizendo: hoje você está ainda mais incrível.
Quando eu tinha 32 anos, demos as boas-vindas ao nosso filho, Elliot, um garotinho com os olhos cinzentos do pai e um sorriso que fazia meu coração transbordar. Eu tinha medo da maternidade. Temia repetir os erros da minha mãe. Mas Elliot me ensinou que o amor verdadeiro não é algo pelo qual você precisa implorar. É algo que floresce naturalmente quando você deseja, de verdade, o melhor para alguém. Nas primeiras noites, eu andava pela sala com Elliot nos braços, embalando-o ao som de um jazz suave no fundo. Andrew, sentado na mesa do canto, editava fotos, mas sempre olhava para cima quando me ouvia suspirar. Deixa que eu troco a fralda, ele dizia, como se viesse me resgatar. Foi ali que percebi, aquela era a família que eu sempre sonhei ter. Elliot cresceu num pequeno apartamento cheio de desenhos, livros de histórias e amor. Cada choro era recebido com paciência, não com frustração. Não tínhamos muito, mas era suficiente para que meu filho nunca precisasse perguntar: mãe, você me ama? Como eu tantas vezes perguntei em silêncio na infância. Mas tudo começou a mudar quando Elliot fez 3 anos. Andrew aceitou um grande projeto em Seattle, que duraria 6 meses. Eu o apoiei. Seus sonhos eram tão importantes quanto os meus, mas a distância entre nós cresceu. As ligações ficaram mais curtas. As respostas às mensagens, mais espaçadas. Até que, numa terça-feira à noite, logo depois de colocar Elliot para dormir, meu telefone tocou. Era Andrew. Diana, acho que precisamos conversar, ele disse, hesitante. Eu conheci alguém em Seattle. No começo não era nada sério, mas agora. Eu não chorei. Não gritei. Só senti um vazio familiar me invadir, como uma música triste que eu já conhecia de cor. Era a mesma sensação de invisibilidade que me consumia na infância, quando minha mãe ignorava minhas conquistas para exaltar Madison. E agora? Lá estava ela de novo, só que em outra forma. O homem que eu mais amava havia escolhido um caminho que não me incluía, nem a Elliot. Andrew pediu desculpas repetidamente. Disse que continuaria sendo um pai presente, que apoiaria Elliot, que não iria desaparecer. Mas a verdade era simples. A família que eu pensei ser sólida, agora era apenas eu e meu filho. Naquela noite, sentei no chão, encostada no berço de Elliot. Ele dormia profundamente, sem saber que seu mundo acabava de mudar. Olhei para ele e, em silêncio, fiz uma promessa. Eu nunca deixaria que ele crescesse do jeito que eu cresci. Mesmo que fossemos apenas nós dois, ele sempre saberia que, para mim, ele nunca seria uma segunda opção. Ele seria minha prioridade, meu amor, meu tudo. Depois daquele telefonema fatídico, Andrew arrumou suas coisas e foi embora. Sem gritos, sem brigas. Tudo terminou tão silenciosamente quanto começou. Fiquei sozinha na cozinha, na manhã seguinte, olhando para o espaço vazio onde a caneca de café dele costumava ficar. Mas eu não me permiti desmoronar. Não por mim, por Elliot. Ele precisava de um adulto forte, alguém que encarasse o mundo de frente. Não uma mãe que chorava toda vez que ele adormecia. Quando tudo parecia estar desmoronando, algo inesperado aconteceu. Algo que veio do último lugar de onde eu esperava, a família de Andrew. No dia seguinte, recebi uma ligação de Sarah, mãe de Andrew. Diana, ele nos contou tudo, ela disse com a voz suave pelo telefone. Não sabemos bem o que dizer, mas o que sabemos é que você e Elliot continuam sendo parte da nossa família. Segurei o telefone em silêncio por um longo tempo. Por um instante, eu acreditei que, com a partida de Andrew, todo o resto do seu mundo também me viraria as costas. Mas eles não viraram. Sarah ainda me chamava de querida, e naquele momento, essas palavras foram como uma tábua de salvação. Tom, o pai de Andrew, apareceu no fim de semana seguinte com uma sacola cheia dos brinquedos favoritos de Elliot, que estavam na casa deles. Ele se agachou na altura do meu filho, segurando um velho caminhão de brinquedo e disse, com um sorriso, esse garotinho disse que sentia saudade, então eu trouxe alguns amigos para visitar. Elliot gritou de alegria e abraçou Tom como se nada tivesse mudado. No fundo, a verdade era essa, o amor, para Elliot, não tinha mudado em nada. Mas quem realmente me fez chorar foi Raquel, a irmã mais nova de Andrew, sempre a mais quieta. Num sábado frio e chuvoso, ela apareceu em casa trazendo biscoitos de gengibre feitos por ela e uma camisetinha minúscula onde se lia, "Minha tia é incrível." Talvez a gente não seja mais oficialmente cunhadas, Raquel disse, sorrindo, mas eu sempre vou ser a tia do Elliot.
Assenti, incapaz de dizer qualquer coisa. A partir daí, todo fim de semana, Elliot era buscado para passar tempo com seus avós. Sarah o ensinava a assar bolos. Tom o mostrava como plantar tomates no quintal. Raquel passava horas desenhando com ele na sala. Eu brincava que eram aulas de mágica. Elliot chamava de sua segunda casa. Até que, numa tarde dourada de outono, quando fui buscá-lo, Sarah me convidou para ficar para o jantar. A mesa de jantar ainda estava lá, com o meu antigo lugar reservado, o mesmo de quando eu fazia parte daquela família. Mas desta vez, eu não era mais a esposa de Andrew. Eu era apenas eu, uma mãe solteira, recebida com carinho e respeito genuíno. Enquanto terminávamos de lavar a louça, Sarah colocou a mão em meu ombro e disse: Diana, eu sei que você é forte, mas ser forte não significa fazer tudo sozinha. Essas palavras ficaram gravadas em mim. Não eram palavras de pena, eram um lembrete de algo muito mais importante. Eu não estava sozinha. Alguns meses depois, quando ele completou 4 anos, organizei uma pequena festa no parque da vizinhança. Só alguns amigos próximos, colegas de trabalho, e toda a família de Andrew. Depois que Elliot apagou as velinhas, Sarah me abraçou apertado e sussurrou: podemos não ser parentes de sangue, mas nossos corações ainda escolhem você. Naquela noite, enquanto colocava Elliot na cama, ele passou os bracinhos em volta do meu pescoço e disse: mamãe, eu te amo, e amo a vovó, o vovô e a tia Raquel também. Abracei-o forte, minhas lágrimas se misturando ao travesseiro dele. Talvez eu tivesse perdido um marido, mas tinha ganhado algo infinitamente mais precioso, uma família de verdade, construída não por obrigação, mas por escolha. Fiquei ali, observando meu filho adormecido, a luz noturna desenhando sombras suaves sobre seu rostinho tranquilo. E fiz um voto silencioso: não importa o que aconteça, eu nunca deixaria ele crescer sem amor. E se o mundo um dia nos virasse as costas novamente, eu moveria o próprio mundo para mantê-lo na luz. Com o passar do tempo, a vida com Elliot encontrou um ritmo doce e constante. Meu trabalho na Harper Lane floresceu além das expectativas. 2 campanhas consecutivas de enorme sucesso para grandes marcas. Fui promovida a diretora criativa da região Centro-Oeste, um cargo que muitos na indústria levavam mais de uma década para alcançar. Usei meu primeiro bônus para dar entrada em uma casinha nos subúrbios de Nepville. Tinha um quintal enorme para Elliot correr livre e um escritório ensolarado só para mim. Brincando, apelidei aquele lar de meu paraíso pós-divórcio. Uma semana depois da mudança, meu telefone tocou. No visor, o nome que eu não via há muito tempo: minha mãe. A mulher que praticamente desaparecera da minha vida desde a festa de noivado de Madison. Diana, ela disse, sua voz soando estranhamente alegre. Ouvi dizer que você comprou uma casa maravilhosa. Adoraríamos fazer uma visita, se você não se importar. Hesitei por alguns segundos. Então respondi, com calma: sim. Em parte por curiosidade. Em parte, por Elliot. Eles chegaram em uma tarde de sábado, trazendo uma pequena sacola de presente e uma caixa de biscoitos de gengibre. Mamãe abraçou Elliot como se não tivesse esquecido 3 aniversários seguidos. Papai não conseguia parar de elogiar a nova cozinha, a geladeira, até o tapete do corredor. Elliot, com seu coração ainda intocado pela rejeição, foi imediatamente amigável. Mostrou seus desenhos, levou-os para um tour pela casa e até presenteou a vovó com uma coroa de papel que ele mesmo tinha feito. Fiquei à distância, sem saber se meu coração deveria derreter ou congelar. Nas semanas que se seguiram, meus pais passaram a se envolver mais. Ofereceram-se para cuidar de Elliot por algumas horas nos fins de semana, para que eu pudesse descansar. Até traziam doces quando vinham visitar. Elliot, naturalmente, começou a chamá-la de vovó linda. Contava animado como ela lia histórias para ele ou como vovô sempre tinha doces escondidos no bolso do casaco. Eu tentava me convencer a aceitar. Talvez todos merecessem uma segunda chance. Mas então, o que eu sempre temi começou a aparecer. Tudo começou com o que parecia uma conversa inofensiva durante um jantar. Diana, vamos precisar consertar o telhado. Ficou vazando o inverno todo. Meu pai suspirou, olhando em volta da minha cozinha iluminada. As coisas devem estar indo bem no seu trabalho. Se você pudesse ajudar um pouco, ficaríamos muito gratos. Eu concordei. Não era tanto, apenas algumas centenas.
Enviei o dinheiro pensando que era um pequeno preço a pagar pela aproximação que eles estavam mostrando. Depois vieram a conta do dentista da minha mãe, a geladeira quebrada, um pagamento de luz atrasado. Eu tentava não julgar. Mandava o dinheiro como uma adulta responsável, não como a criança esquecida que um dia fui. Mas então, um dia, tudo mudou. Após fechar um grande negócio com uma startup do Vale do Silício, minha postagem no LinkedIn viralizou no setor. Menos de 24 horas depois, recebi uma mensagem da minha mãe. Parabéns, querida. A propósito, seu pai está pensando em comprar um SUV usado para o inverno. Seria muito mais seguro se você pudesse ajudar com a entrada. Seria incrível. Li a mensagem, e meu coração afundou. Nenhuma pergunta sobre Elliot. Nenhum agradecimento pela ajuda que eu já tinha dado. Apenas mais um pedido. Como se eu fosse o banco pessoal deles, pronto para atender a qualquer necessidade. Não respondi na hora. Precisava de tempo para pensar. Naquela noite, enquanto dobrava as roupas de Elliot para a escola, ele disse, de repente, mãe, hoje a vovó me deu um brinquedo antigo da Madison. Mas ela falou para eu não quebrar, porque a Madison sempre cuidou muito bem dele. Ele olhou para mim, olhos sérios, eu também cuido dos meus brinquedos, né, mamãe? Eu congelei. Aquelas palavras, tão simples, cortaram meu peito como um arranhão profundo. O favoritismo nunca tinha realmente ido embora. Só tinha mudado de forma, mais suave, mais sutil, mas ainda afiado o suficiente para ser sentido até por uma criança de 4 anos. Me sentei no chão e puxei Elliot para os meus braços. Sim, meu amor, você cuida muito bem dos seus brinquedos. E eu tenho orgulho de você, todos os dias. Naquela noite, abri meu telefone e, depois de respirar fundo, respondi à mensagem da minha mãe com apenas uma frase. Me desculpe, mas de agora em diante, tudo o que eu construir será para Elliot, e não para compensar o que você nunca me deu. Não sabia como ela reagiria, mas sabia uma coisa com certeza, eu não deixaria a história se repetir através do meu filho, nunca mais. Aquele dia começou como qualquer outro. Eu estava no meio de uma apresentação importante, lançando uma nova campanha para o conselho, quando uma dor aguda atravessou meu abdômen. A dor foi tão forte que cortou minha fala no meio da frase. Depois disso, tudo se desenrolou como um filme acelerado, um assistente me ajudando a sair da sala. Vozes gritando por socorro. Luzes piscando enquanto a ambulância avançava pelos cruzamentos da cidade. Acordei no pronto-socorro, um soro preso no meu braço, meu corpo encharcado em suor frio. O médico olhou para mim com uma expressão grave. Senhorita Diana, você tem apendicite aguda. Precisamos operar imediatamente. Isso não pode esperar. Através da dor, só consegui pensar em uma coisa, Elliot. Ele estava na pré-escola, e as aulas terminavam às 15h30. Olhei o relógio, faltavam menos de 2 horas. Eu preciso ligar para alguém, alguém precisa buscar meu filho, murmurei. Me entregaram meu telefone. Meus dedos tremiam enquanto eu descava o número da minha mãe. Apesar de tudo, uma parte de mim ainda esperava que, só desta vez, ela pudesse ser a mãe que eu sempre sonhei. Ela atendeu no quarto toque. Diana, o que foi? Mãe, estou no hospital. Preciso fazer uma cirurgia de emergência. Você pode, por favor, buscar o Elliot na escola? Houve uma pausa. Muito longa. Muito fria. Então ela respondeu, seca. Acho que não vai dar. Estamos nos preparando para a festa de promoção da Madison hoje à noite. O restaurante já está reservado, e quase 60 pessoas vão vir. Respirei fundo, tentando não me desfazer por dentro. Mãe, eu estou deitada em uma cama de hospital. Elliot precisa de alguém, ele é seu neto. Ela suspirou, impaciente. Diana, por que você sempre complica tudo? Estamos muito ocupados. E esse menino, correndo para lá e para cá, fazendo pergunta o tempo inteiro. Sinceramente, não acho que seja uma boa ideia pegá-lo hoje. As palavras dela me rasgaram por dentro. Olhei para o vazio do quarto, tentando entender se eu tinha ouvido direito. Repeti, com a voz embargada, Elliot não é um fardo. Ele é seu neto. Mas ela respondeu, fria como gelo, honestamente, não conseguimos lidar com ele. Ele é difícil demais. Aquela frase final cortou cada cicatriz antiga que eu carregava. Depois disso, ela desligou. Deixei o telefone cair.
Meu corpo ficou dormente. Eu já nem sabia o que doía mais, o apêndice inflamado ou o modo como minha mãe tinha acabado de cortar o último fio que ainda nos unia. Uma enfermeira correu para me preparar para a cirurgia. Pouco antes de me levarem, consegui fazer mais uma ligação. Disquei para Raquel, a irmã de Andrew. Ela atendeu no primeiro toque. Raquel, estou no hospital. Preciso fazer uma cirurgia de emergência. A escola do Elliot termina às 15h30. Você poderia? Me manda o endereço da escola. Ela respondeu sem hesitar. Estou indo agora. Elliot vai passar a noite na minha casa. Tom e Sarah vão ficar felizes em vê-lo. Eu chorei. Não de dor, mas de alívio. Por quê? No momento em que todas as portas pareciam se fechar, uma luz se abriu. A cirurgia foi um sucesso. Quando acordei, uma luz suave iluminava o teto do quarto. Ao meu lado, encontrei uma foto. Elliot sorrindo de orelha a orelha ao lado de Raquel e do cachorro dela, o Bully. Abaixo da foto, em marcador azul, estava escrito: dormi tão bem. Bully dividiu o cobertor comigo. Te amo, mamãe, Elliot. 2 dias depois, Raquel foi me buscar no hospital. No carro, enquanto dirigia, ela disse em voz baixa: Diana, eu não entendo nossos pais, mas uma coisa eu sei, Elliot não é um fardo, ele é luz, e você é todo o céu dele. Naquela noite, já em casa, tomei uma decisão. Tirei todas as fotos da minha antiga família das paredes. Substituí cada uma delas por fotos de Elliot rindo, correndo, brincando no quintal dos avós. Eu não precisava mais de desculpas. Só precisava proteger meu filho do tipo de amor que vinha com condições. E fiz uma promessa a partir daquele momento. Nunca deixaria ninguém tratar ele como algo menor. Não importava o título que carregassem. Minha recuperação da cirurgia foi mais rápida do que o esperado. Parte porque meu corpo era forte. Mas, principalmente, porque meu espírito tinha recebido o chamado de despertar mais claro da minha vida. Durante os dias tranquilos de repouso, tive muito tempo para refletir sobre minha mãe, meu pai, Madison, e sobre mim mesma, a mulher que tinha sido paciente demais com uma família que sempre a tratou como um plano B. Na noite em que voltei para casa, depois que ele adormeceu, abri meu laptop. Entrei na minha conta bancária. Cancelei todas as transferências automáticas que fazia para meus pais. Removi seus nomes dos meus beneficiários. E abri uma nova conta poupança, em nome do Elliot. Nomeei a conta de fundo da liberdade. Porque agora eu entendia. Às vezes, liberdade não é fugir de alguém, é simplesmente não deixar mais que eles controlem a sua vida. No dia seguinte, bloqueei o número da minha mãe, depois, o do meu pai. Bloqueei os e-mails, as mensagens e todas as plataformas de mídia social que costumava usar para ser educada. Não precisava mais ser educada, precisava de paz. E Elliot também. Uma semana depois, recebi uma carta escrita à mão, enviada pelo correio. Minha mãe sabia que eu não atenderia suas ligações, então ela tentou o método antigo, envelope creme, 3 páginas inteiras escritas com aquela letra cursiva familiar, doce no começo, culpa no meio e, no final, me culpando por tudo. Ela escreveu que estavam com sérios problemas financeiros porque Emma não podia ajudar, como já era de se esperar. Que meu pai teve um empréstimo negado para comprar um carro novo. Que a casa corria o risco de ser executada se não conseguissem cobrir as contas do inverno. Na última frase, ela escreveu: você é nossa única esperança. Dobrei a carta sem lê-la uma segunda vez. Eu já fui a única esperança deles, mas não porque me amavam. Eu era útil. Alguns dias depois, minha mãe ligou para Raquel pedindo que ela me passasse uma mensagem. Raquel recusou. Diana não deve explicações a ninguém, ela disse. Especialmente para as pessoas que um dia chamaram seu filho de fardo. Então, recebi uma mensagem de Madison. Você está sendo dramática. Sabe, claro que mamãe e papai cometeram erros, mas eles ainda são nossos pais. Eu li a mensagem enquanto plantava tomates com Elliot no quintal. Ele usava um gorro de tricô engraçado e ria enquanto a terra cobria suas mãos. Simplesmente respondi: quando você tiver filhos, entenderá. Desde aquele dia, não recebi mais nenhuma ligação ou carta. Talvez eles finalmente tenham percebido que não sou mais a velha Diana que sacrificava tudo por uma única migalha de aprovação. Aprendi a parar de implorar por amor e a começar a criar segurança para mim e para meu filho. Um mês depois,
Estava caminhando com Elliot no parque quando encontramos sua antiga professora da pré-escola. Ela olhou para mim e disse: "Você parece mais saudável e feliz do que nunca." Eu sorri. Acabei de aprender a lição mais importante da minha vida: nem todo mundo que compartilha seu sangue é realmente família. À noite, enquanto Elliot estava aninhado no meu colo assistindo desenhos animados, ele olhou para cima e perguntou suavemente: "Mãe, por que os avós não vêm mais nos visitar?" Eu o abracei mais forte e passei meus dedos pelos seus cabelos. "Porque eu quero te proteger de pessoas que não te amam de verdade. E você merece ser amado de todo o coração, não com condições." Elliot assentiu e voltou a assistir ao seu programa, como se o mundo continuasse girando da maneira mais simples. Mas para mim, aquele momento foi o sinal mais claro de que eu tinha feito a coisa certa. Não sei como meus pais estão agora. Não sei se ainda esperam que eu volte ou se transferiram todas as suas expectativas para Madison. Eu não verifico, não pergunto, não me importo, porque agora não vivo mais para aprovação. Vivo para que Elliot saiba que o amor verdadeiro nunca vem ao custo de sua dignidade. A vida para Elliot e para mim, depois de todos os cortes, depois de todas as escolhas firmes, parece leve, não porque não haja dias difíceis, noites sem dormir por causa do trabalho ou febres repentinas, mas leve porque não carrego mais o peso de precisar ser aceita. Não recuo mais a cada mensagem ou telefonema de pessoas que antes se chamavam de família. Começamos a reconstruir nossas vidas à nossa maneira, de manhã cedo, com o café sendo preparado enquanto Elliot rabiscava na mesa da cozinha, jantares de domingo na casa de Tom e Sarah. Tom sempre fazia o churrasco favorito de Elliot e Sarah conhecia meu gosto até na última colherada de molho. Raquel estava com a gente. A câmera sempre presente capturava as fotos mais lindas dessa pequena família. Eu nunca pensei que teria um dia assim, depois de cuidar do jardim. Elliot sentou-se nos degraus da varanda com giz de cera e papel de desenho. Ele estava desenhando uma grande árvore com galhos largos, cada galho segurando uma pessoa. Perguntei: "Que tipo de árvore é essa, querido?" "Uma árvore genealógica", respondeu Elliot, apontando para cada uma delas. "Este é você, este sou eu, este é o vovô Tom, a vovó Sarah, a tia Raquel e o Max." Max era o cachorrinho que Raquel adotou recentemente, agora o melhor amigo de Elliot. Foi quando percebi que nenhum nome do passado daqueles que nos ouviram apareceu naquela árvore. Nem Linda, nem James, nem Madison. Elliot tinha escolhido sua família, e ele escolheu bem. À noite, quando Elliot estava dormindo profundamente, eu costumava sentar sozinha na sala de estar, com uma luz amarela suave se espalhando pelo chão de madeira. Penso nos dias em Cedar Hill, quando eu era a garota quieta atrás da porta, observando Madison ser coberta de elogios enquanto eu ficava com uma tigela de cereal frio. Agora, eu não estava mais atrás de nenhuma porta. Eu tinha saído, trilhado meu próprio caminho e construído um lar onde a felicidade não precisava da permissão de ninguém. Uma tarde, Raquel e eu levamos Elliot ao festival de outono no Central Park. Quando ele pediu para andar nos pôneis, Raquel sorriu radiante. Tia Raquel é a fotógrafa oficial hoje. Ela tirou dezenas de fotos de Elliot, com os olhos brilhando sob o sol dourado do outono. Naquela noite, enquanto eu estava limpando, Elliot de repente me abraçou por trás e sussurrou: "Mamãe, eu tenho uma família de verdade?" Eu me virei e me ajoelhei na altura dele. "O que você quer dizer, querido?" Um garoto na escola disse: "Meus pais são divorciados, então estou sozinho, mas não estou sozinho, certo?" Eu o abracei forte, engasgando: "Não, querido, você não está sozinho. Você tem a mim, vovô, tia Raquel, Max, você tem um mundo inteiro que te ama mais do que tudo." Elliot assentiu firmemente, como se precisasse ouvir isso apenas uma última vez para acreditar. "Então vou desenhar um coração na nossa árvore genealógica." Sorri gentilmente, escovando seus cabelos. "Sempre serei o galho mais forte para você se apoiar, sempre que precisar." Os dias que se seguiram passaram em paz. Não procurei mais ligações do passado. Não esperei mais por desculpas atrasadas, porque agora eu já tinha tudo o que sempre desejei, não por sangue, mas por escolha. Escolhi o amor genuíno, escolhi a segurança para meu filho e escolhi a mim mesma. A história de Diana é um lembrete poderoso de que nem todos que compartilham seu sangue merecem um lugar em sua vida. O amor verdadeiro não vem do dever, vem da escolha e do respeito. Quando temos a coragem de cortar laços com relacionamentos tóxicos, não apenas nos salvamos, mas criamos um espaço saudável para a próxima geração crescer.
Diana escolheu o amor incondicional por seu filho e por si mesma. Uma escolha corajosa, sábia e bela. O que você acha da decisão de Diana? Você teria feito o mesmo no lugar dela? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e não se esqueça de seguir o canal para mais histórias tocantes sobre família e amor.